Pessoal, vamos começar com nossa aula. Vamos falar agora, né, de hidrodinâmica, né, que seria fluidos em movimento, né. Hidro tem a ver com, né, com líquidos, né, e dinâmica, movimento, né. Então, movimento de líquidos. Que, claro, pode ser estendido a todos os fluidos também, é decir, também a gases, né? Em algumas situações pode se estender a gases, apesar que não todos os tipos de gases, em alguns casos e em certo regime, né? Do gás, do movimento do gás, tá? Em certas condições a gente poderia estudar aqui, tá? Muito bem, vamos começar estudando a equação da continuidade, né? Para isso, já desenhei um gráfico aqui. Vamos supor que nós temos um tubo, né? Que tem essa forma, tá? Esse de cor verde é um tubo, tá? Que vocês, como vocês notam, tem um afunilamento, né? É dizer que inicialmente nessa parte é grossa, né? Um diâmetro grande, mas nessa parte fica, né, mais fina, né? Fica estreito o tubo, tá? Então, o fluido, vamos imaginar que eu estou representando por esses pontos, né, azul claro, né? Então seria o fluido, né? Então ele está escoando de esquerda a direita, tá? De esquerda entra por aqui, né? E sai por esse lado aqui, né? Então essa é a direção do movimento do fluido. Tá, eu fiz duas marcas no tubo. Essas seriam as marcas, esse que está de vermelho, tá? Aqui outra marca. Então, marca da esquerda, por onde vai entrar, né? Vamos dizer, né? Vamos analisar essa região que está dentro dessas marcas, né? Então, por essa na verdade não é uma linha, né? Seria uma superfície, né? Uma superfície imaginária que a gente marca dentro ou no tubo, né? Que a gente faz essa marca. E mesma coisa aqui, né? Então essa seria uma superfície, né? Podemos imaginar como se fosse um disco, né? Um corte transversal ao tubo, né? Então esse vai dar um disco. Então, com certeza deve ter um diâmetro, né? Esse tubo, né? Então, vamos ver. Vamos chamar o diâmetro, então, desse tubo D1, tá certo? Ou nessa parte do tubo, né? Nessa parte, o tubo tem diâmetro D1, né? D1, tá certo? E nessa parte a gente vai chamar que o tubo tem diâmetro D2, né? D2, ok? Então, claro, você está notando que nesse caso D1 é maior que D2, né? Pelo menos a figura está mostrando isso, que não são iguais, né? D1, esse diâmetro, é maior que isso. Muito bem. E, claro, né, essa secção transversal, que a gente vai chamar essa secção transversal, uma área imaginária, né, que forma 90 graus com o eixo do tubo. Esse aqui, 90 graus com eixo de tubo, seria isso, né? Então, forma 90 graus. Então, vai ter uma área, né, também, né? A área que vamos chamar de A1, que seria, né, πr1 ao quadrado, né? Que seria considerando um disco, né? Então, R1 seria justamente a metade, né, desse diâmetro, né? Então, quer dizer, o diâmetro é 2 vezes o raio 1, né? Mesma história aqui, né? Então, o diâmetro vai ser 2 vezes o raio, né? O raio dessa secção transversal, e a área 2, nesse caso, seria πr2 ao quadrado, né? Que seria a área de um disco, tá certo? Estamos imaginando que esse estamos vendo de lado, né? Mas se a gente vê de frente, a gente vai ver um disco assim, né?
tá certo, né? Vamos ver isso, né? Aqui nessa parte, tá? Cujo raio, né, nessa parte é R2, né? Tá certo? Então, aqui por aqui que vão passar, né, as moléculas da água, né? O água, né? Vai passar aqui, tá certo, né? Por essa secção transversal. E nesse lado a mesma coisa, nós temos um disco um pouco maior, claro, né? Deve ser né? Dado que o raio aqui é maior, tá certo? Muito bem. Nós falamos que o fluido está escoando nesse sentido, né? Esse sentido, ok? Nesse sentido. Então, vamos supor que nesse ponto, tá? Nesse ponto, exatamente, né? Na seção transversal, tá certo? A massa específica do fluido que seja ρ1 também. E aqui nesse ponto também, a gente vai descer agora, né, na seção transversal 2, a massa específica seja ρ2, né? Tá certo? Que mais? Vamos a fazer algumas suposições, né? Então, que mais? Vamos colocar agora de cor laranja. Que nessa secção transversal, a água, né? Ou as amostras da água, né? Estejam se movendo com uma velocidade B1 aqui, B1, tá? Então, as moléculas da água, essa porção de água que está passando por aqui, está se movendo com velocidade B1. E vamos supor que nesse ponto, a velocidade, né, na vizinhança, ou nessa superfície, a velocidade seja B2. Tá certo, né? Ok? Então, nós temos essas informações, por enquanto. Ok, então com essas informações a gente já pode começar a trabalhar, tá? A equação de continuidade, o que nos vai permitir relacionar é que como se relaciona a velocidade, tá certo? A velocidade, por exemplo, no ponto 2 com a velocidade no ponto no ponto 1, aqui nessa secção 1. Como se relaciona, né? Isso o que nós queremos saber, tá? De que depende isso? Muito bem. Então vamos analisar o seguinte, vamos analisar essa amostra que está aqui, né? Que eu marquei, né? Essa amostra que está dentro dessas marcas vermelhas, né? Então, vamos supor que este seria em um tempo, vamos dizer, em um tempo zero, né? Começa a controlar nosso, né? Marcar nosso relógio, então no tempo zero a gente observa isso. E depois eu fiz uma cópia desse tubo, tá? Né? Desse tubo aqui, é a mesma coisa, né? Então no tempo delta t, se passou um tempo delta t, né? Um intervalo de tempo, pode ser 1 segundo ou 2 segundos, em geral um delta t. E o que a gente vai conseguir observar é que essa amostra que estava aqui, que está marcada, essa amostra já não vai estar nessa posição, né? Porque ela está avançando, né? Estamos dizendo que o sentido do fluxo é assim, está escoando nessa direção, né? Então, essa amostra estará agora nessa posição, avança, né? Por exemplo, esses pontos, essas amostras que estavam aqui, né? Essa porção que estava aqui de água já não estará aqui, sim, não estará por aqui, tal como se mostra aqui, né? Por exemplo, esses 4 pontinhos que eu coloquei já não estarão aqui, se não estarão bem mais na frente, né? E do outro lado, né? Do lado esquerdo, né? Esses 4 pontinhos que eu marquei, né? Marquei bem, né? Já não estarão aí, senão quando passa um certo tempo eles avançarão, né? Então já estarão por aqui, né? Assim como está mostrando aqui. Muito bem. Então muda, né? E agora vamos fazer o seguinte, nós queremos saber que quanta massa entra a essa região delimitada por essa secção transversal A1, né, que nós estamos falando, essa secção transversal A1, e quanto entra nessa secção quanto sai dessa secção transversal, porque por aqui entra e por aqui sai, né?
Aqui você está vendo justamente, olha. Aqui, né, por esse lado está saindo, é essa parte que está saindo, né? E por esse lado vai entrar. E queremos saber quanto entra e quanto sai. Muito bem. O que entra, vamos começar o que entra. O que entra eu vou marcar de outra cor, vou marcar de cor vermelho. Tá? Pode ser vermelho, pode ser amarelo melhor, né? Então, o que entra vamos marcar de amarelo aqui. Vamos engrossar um pouco mais, isso. Vamos marcar, esse seria o que entra. Tá? Esse de amarelo, o que entra, muito bem. E vamos determinar quanto é a massa, né? Desse que entra. Então, vamos determinar massa. Então, M que entra, né? Vamos colocar aqui, massa que entra. Então, a massa que entra seria o seguinte, seria a massa específica nessa região, você sabe, né? A massa específica nessa região, né? Multiplicado pelo volume que ocupa essa porção que entra, porque essa a massa que entra, essa é a massa dessa porção que estamos querendo calcular, né? Então, olha, ela ocupa um certo volume e nessa região nós sabemos que tem uma massa específica dada já, né? Que é ρ1. Então, seria a massa específica, que nessa região seria ρ1, multiplicado pelo volume, né? Vamos representar esse volume como ΔV, né? Volume. Tá certo? Nem podia ter sido V, mas vou colocar ΔV. Muito bem. Agora precisamos saber esse ΔV. Quanto vale esse ΔV? Esse ΔV seria o seguinte, né? Podemos calcular por separado aqui. ΔV seria, né? Porque essa seria um cilindro, na verdade, né? Como falei, olha, essa secção transversal é uma circunferência, é um disco, né? E então, se a gente alongar isso, nós temos um cilindro, né? Seria mais ou menos assim, nós temos. Tá certo? Nós temos isso, né? Um cilindro, tá? E a área, essa área, justamente a 1, né? Tá? Então, a área de um cilindro, você sabe, ou, perdão, volume de um cilindro, aqui seria então o volume de um cilindro, seria a área da base pela altura, né? Então a área da base, nesse caso, seria A1, multiplicado pela altura, nesse caso a altura seria isto, né? Vamos colocar, a altura seria essa daqui, que eu vou chamar como ΔX1. Esse daí seria ΔX1. Tá certo? É dizer, estamos nessa situação. Essa altura vale ΔX1 e a área, né, da base vale A1. Nesse caso, né? Ok? Esse está virado, né? Virado, não está exatamente isso. O correto tá virado, né? Muito bem. Então, aqui seria, né, a área da base multiplicado pelo comprimento do cilindro, que seria isso, ΔX1. ΔX1. Muito bem. E aí você diz, e quanto é ΔX1? Como calculamos ΔX1? Tá, a gente faz o seguinte. Diz, olha, quanto é a velocidade aqui? A velocidade é V1, tá certo? V1. E podemos imaginar que nessa parte a velocidade é constante, tá? Aproximadamente constante, porque vamos imaginar que esse ΔT é pequeno, então, então nesse tempo a velocidade não tem tempo de variar muito, né? Então, aproximadamente constante nessa parte, né? A velocidade constante. Isso que significa? Significa que essas amostras estão se movendo, essa amostra de água ou de líquido em geral, estão se movendo com velocidade constante, significa que estão fazendo um movimento retilíneo uniforme, né? Estão fazendo um movimento MRU, né? Porque reto, então, reto e com velocidade constante. E quando MRU, o que se cumpre? Que o deslocamento, é dizer que ΔX1
é igual à velocidade, né, a velocidade que tem, que seria V1 multiplicado pelo tempo, tá? Isso aí é de física 1, tá certo? Tá? Esse é o deslocamento, né? É a velocidade que tem o objeto multiplicado pelo tempo que passa. Tá certo? Então significa que aqui nós podemos modificar, em vez de delta x1, a gente pode escrever v1 vezes delta t. Então esse seria o delta V, o volume, né? Dessa porção. Esse volume, tá? Muito bem. Então, substituindo essa informação, o que eu tenho é que a massa que entra seria a massa específica multiplicado agora, né, o ΔV é isso, então seria a área da secção transversal, aqui, né, da secção transversal, por onde vai entrar, né, o fluido, multiplicado pela velocidade nesse ponto e multiplicado pelo tempo que passou, né, em quanto tempo, né, que a gente está medindo, né, em quanto tempo está entrando esse objeto, né, perdão, o fluido, né. Muito bem. É importante você escrever a velocidade com B minúscula e o volume com B maiúscula para não se confundir, porque nesse caso estamos trabalhando tanto com velocidade tanto com volume, tá? Então, é muito cuidado com isso. Então, a massa que entra é isso. E a massa que entra vamos chamar de, que seria, né, um delta M, por exemplo, né? Delta M, tá? Isso que seria. Muito bem. Agora nós queremos saber com que rapidez está entrando, com que rapidez, né, está entrando o líquido nessa parte. Ou na verdade, né? Quanta massa por unidade de tempo está entrando nesse lado. Então, para isso, o que a gente precisa definir, vamos definir então o que se chama base mássica. Tá? Então, vamos começar definindo isso, né? Vamos aqui escrever base mássica. Então, o que seria a base mássica? Seria a quantidade de massa que está entrando ou que está atravessando uma seção transversal por unidade de tempo. Ok? Então significa quanta massa está atravessando a secção transversal por unidade de tempo. Que vamos denotar então com a letra I e M de másica, né? Porque tem outra vazão que vamos já definir daqui a pouco, né? Vazão volumétrica, né? Então, para não confundir, vamos colocar IM. Quem sabe vocês, quando vocês vão estudar disciplinas da área mais específica, né? E vão estudar fluidos, vocês usem outra notação. Mas aqui na física a gente usa esse símbolo. Tá? Então, como seria? Então, seria IM igual, então seria a quantidade de massa que está atravessando, é decir, nesse caso a quantidade de massa que está entrando, então seria delta M, né, que nós estamos denotando a toda essa massa como delta M, dividido por quem? Pelo tempo, quanto tempo está entrando esse fluido. Ou seja, quanto tempo está deixando passar. Nesse caso, o tempo é delta T. Né? Pode ser um segundo, pode ser um minuto, né? Um minuto é exagerado, acho que tem que ser na ordem de segundo, né? Um minuto já, né? Esse já deve estar muito longe, então não faria muito sentido, tá? Então, melhor segundos, né? Então, na verdade, seria isso. Em qualquer situação, seria isso, né? Seria a quantidade de massa que está entrando na seção transversal, que é delta M, está entrando, né? Ou atravessando essa secção transversal. Secção transversal é esse vermelho, tá, pessoal?
Então, substituindo o que já nós temos, que a massa que entra seria Rho1, a área, né, da secção transversal, essa massa específica na secção transversal, a área da secção transversal, a velocidade na secção transversal, a velocidade com que está passando, né, o fluido nessa secção transversal, multiplicado pelo tempo e dividido pelo mesmo tempo, né, ΔT. Porque esse tempo e esse tempo são iguais. Tá certo? É importante notar que são iguais. Por quê? Porque esse ΔT é justamente o tempo que passa, né, para que esses quatro, né, marcas que eu coloquei avancem desde a seção transversal, né, até esse ponto. Tá certo? Esse avancem ΔX1. Ok? Esse é o tempo que passou. Tá? E esse ΔT é o tempo em que temos essa massa, né? Em que atravessa toda essa massa. Então, são iguais. Tá? Muito bem, então, se são iguais, está um numerador, outro denominador, nós podemos simplificar. Então, vai embora. E o que nós temos? Que a vazão mássica, tá certo? Seria, simplesmente, seria a massa específica do fluido na secção transversal, multiplicado pela área da secção transversal e multiplicado pela velocidade. Tá certo? Então, esse daqui é a definição da vazão mássica. Esse daqui seria a definição matemática, né? Como calculamos a vazão mássica, é isso, dessa forma. Multiplica a massa específica do fluido que está escoando, né? Nessa secção transversal, nesse ponto, pela área da secção transversal e pela velocidade. E em que unidade vai ter isso, né? Que unidade vai ter? Unidade. Como disse, é massa, então vai ter unidade de quilogramas no sistema internacional por segundo. Se quantos quilogramos está entrando por segundo, né? Muito bem. Então é isso. Esse seria nesse ponto aqui. Mas a gente pode analisar agora a vazão e tudo o que a gente fez aqui nessa outra secção transversal, aqui na secção transversal 2, né? A gente poderia fazer a mesma coisa. Então, nesse ponto, então já não seria, aqui nesse ponto, já não seria a massa aqui, né? Essa massa que se, né, desloca nesse tempo, essa massa, né? Tá certo? Essa parte aqui, que podemos marcar de outra cor também, né? Vamos marcar de vermelho aqui. Tá? Vamos marcar de vermelho. Então, essa massa que está aqui seria o que se desloca, mas já não seria a massa que entra, senão seria a massa que sai. Né? Massa que sai dessa né, entre essas duas marcas, né, que nós colocamos no tubo. Então, essa seria a massa que sai. Massa que sai. Massa que sai. E quanto vale essa massa que sai? A gente pode fazer mesmo análise, né? Então seria igual, né? Igual a massa específica, mas seria nesse ponto que nós denotamos como Rho2, multiplicado, né, pela área da secção transversal. Vai ser a mesma análise, tá? Vocês podem fazer, que vai dar a mesma coisa. A área na secção transversal, mas nesse ponto. A velocidade nesse ponto, ou nessa secção transversal, multiplicado pelo tempo. Vamos dizer que passa ao mesmo tempo, né? O tempo é o mesmo, então ΔT. Tá certo? Então, e a vazão, né? Que a vazão nesse ponto, nessa secção transversal, né? Que também será mássica, será nesse caso, então, seguindo essa mesma regra, será a massa específica nesse ponto, a área dessa seção transversal multiplicado pela velocidade nessa seção transversal, nesse ponto, tá? Muito bem. Então, nós temos a vazão
tanto na entrada, esse aqui seria na entrada, né? Vazão de entrada, né? Vamos dizer. O vazão que entra. E esse seria a vazão que sai. Ou com que vazão está saindo, né? Muito bem. Aqui vem uma coisa importante, né? Se não existe acúmulo de massa nessa região que nós demarcamos, né? Entre essas duas áreas vermelhas, se não existe acúmulo, não sei, que significa isso? Que não existe acúmulo. É dizer, que não aumente a massa que está aqui dentro, que continue sempre sendo o mesmo. Que significa? Que quando sai, por exemplo, 10 quilos por aqui, vamos dizer que sai 10 quilos, que por aqui entre 10 quilos, para poder compensar, né? Tá certo? O que perde por aqui 10 quilos, aqui entra 10 quilos, então a massa de todo que está aqui dentro se mantém constante. Tá certo? Então, se nós consideramos essa situação, né? Então, nós precisamos dizer que a massa que entra tem que ser igual à massa que sai. Mas de onde, né? Massa que entra por esse lado, né? Pelo lado esquerdo, massa que entra tem que ser igual à massa que sai pelo lado direito. Para que isso? Para que não exista um acréscimo de massa nessa parte e não exista um acúmulo de massa, né? Porque se existir um acúmulo de massa, o que vai acontecer é que o tubo vai estourar, né? Porque, né? Onde vai parar toda essa massa, né? Vai aumentar e, né? Não faz sentido. O que normalmente acontece é que o que entra por esse lado esquerdo, né, sai na mesma quantidade pelo lado direito, tá certo, né? Então, nessa situação, quando a massa que entra e a massa que sai, então não existe acúmulo de massa. Não existe acúmulo de massa na região demarcada, né? Na região demarcada. Ok? Nessa região que nós demarcamos. Muito bem, então, que isso é justamente o que vai acontecer. Isso que significa? Significa que essas duas, porque essa massa que sai é isso, e massa que sai, massa que entra é essa parte, então esses devem ser iguais. Então vamos colocar isso aqui, né? Vamos escrever para ver que equação nós encontramos. Muito bem. Então vamos escrever massa que entra, vamos colocar de verde, né? Vamos colocar Rho1, A1, B1, delta T, igual, do outro lado, a massa que sai, Rho2, A2, velocidade 2 e delta T. Lembrem que esse delta T são iguais. Os demais não. Rho aqui diferente com isso. Área é diferente. Velocidade são diferentes em geral. Muito bem. Simplificamos aqui delta T, né? Porque estão ambos lados. Então, nós encontramos o seguinte. Essa relação, né? Aproximamos isso aqui. Muito bem. Pronto. E o que seria isso? Esse daqui seria a vazão mássica que entra, né? Que podemos chamar, colocar o subíndice 1, para dizer que na secção 1, da esquerda. E essa seria a vazão mássica, como lo colocamos, entra, vamos colocar aqui, entra. E do outro lado seria a vazão mássica que sai. Tá certo? Então significa que se não existe acúmulo de massa dentro dessa região delimitada, significa que a vazão que entra tem que ser igual à vazão que sai. É justamente essa equação que nós chamamos de equação de continuidade. Essa equação, né, seria a equação da continuidade.
ok? Então, nós encontramos a equação de continuidade que a gente estava precisando. Muito bem. Porém, existe o seguinte, existem fluidos, né, na verdade, em especial líquidos, em que sua massa específica não varia, né? Você lembra, falamos que os líquidos são fluidos incompressíveis, né? Que não, a gente não pode comprimir, é dizer que a massa específica não pode mudar. Então, nesse caso, a gente pode simplificar essa equação da continuidade. Então, para isso, vamos então dizer o seguinte, né? Isso se aplicaria mais para os líquidos, né? Então escrevemos, no caso dos líquidos, a ρ é aproximadamente constante. Então significa que ρ em 1 vai ser igual, ou no ponto 1, a massa específica 1, vai ser igual à massa específica no ponto 2. Não deve variar. Tá certo? Então, a isso vamos chamar simplesmente de ρ. Muito bem? Então, se a gente substituir isso, tá certo? Substituir isso aqui, o que nós encontramos? Então, vamos escrever, né? Aqui, ρ 1, mas a gente já vai escrever por ρ simplesmente. Área 1, a velocidade 1, ρ 2, mas a gente já coloca simplesmente ρ, porque nós sabemos, né, que é constante, A2 e B2. Muito bem. O que acontece aí? Ambos lados têm ρ, simplifica. Muito bem. Então, nós encontramos uma equação bem mais simples. A1 vezes a velocidade 1, essa é a área da secção 1, a velocidade nesse ponto, é igual à área da secção 2, da saída, multiplicado pela velocidade nessa secção. Tá certo? Então, essa daqui seria a nova equação de continuidade para nós. Tá certo? Tá? Essa daqui também seria a equação da continuidade para líquidos. Tá certo, né? Esse daqui seria um pouco mais geral. É dizer, aqui se permite que a massa específica varie. Aqui não, aqui é constante. Então, quando a massa específica é constante, a gente usa isso. É mais para líquidos, tá? Isso pode ser, em alguns casos, aplicado para gases, ok? Porque nos gases, geralmente, a massa específica varia, né? Se entra em uma região mais comprimida, e nessa parte a massa específica do gás pode aumentar, porque vai sentir-se comprimida, né? Em um espaço bem reduzido, né? Então, pode que esse daqui seja maior. Tá? Então é isso, né? Então nós temos essas duas equações. Mas o que a gente vai usar aqui é isso. Por quê? Porque vamos trabalhar mais com líquidos. Tá? Os gases é um pouco mais difícil de trabalhar, né? Vamos começar pelo mais fácil, que seria os líquidos, tá? Então, é isso que a gente vai chamar de aqui em diante como equação de continuidade, tá? E vai ter aplicações importantes, tá? Mas antes disso, o que representaria essa quantidade que parece que se está conservando, né? Essa daqui, que seria? E essa também, parece que essa quantidade se conserva, porque esse é uma quantidade calculada na secção 1, e essa é na secção 2, e parece que se conserva, parece que adota, que não varia, né? É dizer, que a área da secção transversal multiplicado pela velocidade parece que é uma constante. É dizer, calculado em qualquer ponto, tá? Em qualquer secção, podia ter então calculado aqui, né? Uma secção transversal. Lembrem que tem que formar 90 graus com o movimento, né? Com a velocidade do líquido. 90 graus, a velocidade está assim, né? Então, 90 graus.
Então, esse seria a área, né, nesse ponto. E aí seria a velocidade. Então, esse produto, a área dessa secção transversal, né, do tubo, multiplicado pela velocidade, parece que for constante, né? Não varia. Então, nos perguntamos, então, que é isso? Esse daqui. Então, esse daí é justamente a vazão volumétrica, IV, tá certo? Então, esse daqui seria a vazão volumétrica. Volumétrica. Muito bem? Então, a vazão volumétrica, a unidade, vocês podem verificar, a unidade vai ser o seguinte, vai ser metro cúbico, a unidade no sistema internacional, né, no SI, vai ser o metro cúbico, que seria volume, por segundo. É decir, quanto de volume está entrando nessa secção transversal. Quanto volume, quantos metros cúbicos por segundo estão entrando. Ou quantos litros por segundo, que também poderia ser, né? Litro por segundo. Quantos litros por segundo estão atravessando essa secção transversal, tá? Então, a vazão volumétrica é o volume que atravessa uma secção transversal por unidade de tempo, né? Você pode escrever isso, se você quiser, a definição. Seria a quantidade de volume, a quantidade, já não é de massa, né? A quantidade de volume que está atravessando uma secção transversal, por unidade de tempo. Por unidade de tempo. Então, na verdade, vai ser então um delta de volume dividido pelo delta de t. Em quanto tempo? Tá? Então, delta de v justamente seria isso. Tá certo, né? Que se passar esse delta até outro lado, que justamente nós temos simplesmente isso. A área da seção transversal pela velocidade, que seria vazão volumétrica. Tudo bem? Então, se a massa específica é constante, essa massa específica não aparece na equação de continuidade, some, não tem importância, né? Ok? Porque se simplifica. Tá bom? Então é isso. Vamos anotar, fazer um resumo, né? Então, do que a gente fez aqui. Então, a vazão mássica, primeiro nós definimos como ρ, área e a velocidade. A vazão volumétrica, nós definimos como a área e a velocidade, nada mais, sim ou ρ. Tá certo? Então, significa que a equação de continuidade para líquidos, em líquidos, o que se conserva é a vazão volumétrica. A decir que a vazão volumétrica em qualquer secção transversal sempre será o mesmo. Sempre entrará a mesma quantidade de litros por segundo. Se aqui está entrando, vamos dizer, 1 litro por segundo, aqui estará entrando também, estará atravessando 1 litro por segundo. Aqui também 1 litro por segundo. Aqui 1 litro por segundo. Então, qualquer lugar, qualquer secção transversal que a gente escolher, a vazão deve ser a mesma. Isso para os líquidos, né? Que justamente está dizendo a equação de continuidade. É isso que está dizendo. Tá? Então, isso é significado da equação da continuidade, né? É simples, né? Não tem muito segredo sobre isso, tá? Então, vamos colocar aqui, dessa forma, né? Então, esse daqui é válido quando ρ é constante, tá? E quando não é constante, o que você precisa usar seria, em alguns casos, que não seja constante, é isso, né?
Ok, então, em resumo, né? Essa parte se aplica para líquidos, principalmente para os líquidos, né? Porque nos líquidos que Rho é constante. E nessa parte pode se aplicar para gases. Pode se aplicar para gases, né? Aplicar para gases, porque nos gases a massa específica pode mudar. Para líquidos, o que nos encontramos é que a vazão volumétrica é constante. Em qualquer ponto que você queira calcular a vazão volumétrica, tá certo? Vai ser o mesmo, né? Eu dei até um exemplo, né? Se nós verificamos que nessa secção transversal a vazão volumétrica é é 1 litro por segundo, então aqui também será 1 litro por segundo. E aqui mesma história, né? Tá? Não vai variar. Isso é o que diz essa equação de continuidade, né? Isso seria para os líquidos. E para os gases, né? Né? No caso em geral em que a massa específica varie, então não é a vazão volumétrica que se conserva, senão o que se conserva seria a vazão mássica. É dizer, que entra a mesma quantidade de massa por unidade de tempo do que sai. Ou a massa que atravessa essa secção transversal, né, por unidade de tempo, será o mesmo que aqui. Exemplo, se entra 1 kg por segundo aqui, né, ou atravessa 1 kg por segundo aqui, nessa parte também estará atravessando 1 kg por segundo. Aqui 1 kg por segundo, tá? É dizer, quando Rho varia, a gente tem que falar de vazão mássica. E quando Rho é constante, a gente fala de vazão volumétrica. Ok? Então, tem essas duas situações. Muito bem, então vamos nos concentrar o que é de interesse para nós, né? Então, esse daqui não é de nosso interesse, né? Porque a gente, em nossos exemplos, vamos trabalhar com uma massa específica constante. Então, é esse. E em muitas situações também poderíamos aplicar isso para gases, né? Mas o gás tem que, a sua massa específica tem que ser aproximadamente constante, né? Tá? Em algumas situações bem poucas acontece isso, né? Acontece que a massa específica do gás é constante. Muito bem. Então vamos nos concentrar aqui e vou dar algum exemplo. Que consequências teria essa equação de continuidade, né? Uma equação bastante simples. Então, será que existe? Não, então essa seria a relação entre as velocidades, né? Entre esses pontos. Já nos encontramos. Mas agora quero saber se essa parte é mais estreita, como nos falamos, que dado que o diâmetro em 1 é maior que, né, em 2, né? Nós falamos isso. Então, o que será que é possível? Que a velocidade em 2 será maior que V1? Ou V1 será que é maior que V2? Tá? Então, que relação nós podemos encontrar a partir disso? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos isolar o B2 para saber o que acontece com o B2. Então, B2, a partir daqui nós podemos isolar, né? B2. Então, será esse A2 passa ao outro lado a dividir e vai dividir a área 1 para que se simplifiquem as unidades facilmente, né? Então posso colocar dessa forma. Tá certo? Como nós estamos dizendo que o diâmetro dessa secção transversal é maior, significa que sua área também será maior, né? Então, área 1, tá certo? Será maior que área 2. Isso é óbvio, né? Porque o diâmetro desse aqui é maior, então essa área será maior que isso. Então significa que quando vou dividir isso, A1 sobre A2, ou esse daqui pode passar a dividir outro lado, né? Mas antes de passar a dividir, eu vou
colocar um aqui, então esse passa a dividir outro lado, então vai ficar 1. Significa que essa divisão é maior que 1. Esse daqui é maior que 1. Então significa que se eu multiplico a V1 por um número maior que 1, é dizer, por exemplo, poderia ser quem? Por exemplo, poderia ser 2, ou poderia ser 3, né? Poderia ser 5, não sei, né? Poderia ser, né? Porque é maior que 1. O que não pode ser menor que 1, não pode ser 0,5, 0,8, não poderia ser, mas maior que 1 poderia ser. Então, o que eu tenho? Imagina que no caso que seja 2, essa divisão. Então, quanto tenho minha velocidade? Seria 2 vezes, né? Vamos com esse caso, melhor assim, melhor dessa forma, assim. Caso particular, exemplo. Acho que vai ficar bem mais claro. Exemplo. Vamos supor, então, que A2, a área, área 1, essa área seja 2 vezes a área aqui. 2 vezes que aqui, né? Esse aqui dobro. Então, quando a gente vai dividir, né, vamos substituir nessa fórmula, justamente, vai dar que A1 é 2 vezes A2, dividido por A2, isso multiplicado pela velocidade 1. Então, simplificamos o A2, então fica 2V1. Então, significa que a velocidade nessa secção transversal, ou nesse ponto, é 2 vezes a velocidade em 1. Tá certo? Tá? Então, existe essa proporcionalidade, né? Se a área aqui é dobro de aqui, em compensação, a velocidade aqui tem que ser o dobro que de aqui. Tá certo, né? Então, significa que nas regiões estreitas, o objeto, não o objeto, né? O fluido, o líquido, viaja mais rápido, avança mais rápido, tem uma velocidade maior. Então, nessa parte mais estreita, vai ter que avançar bem mais rápido, né? Tem que escoar mais rápido porque aqui vem uma, né, um grande volume né, por mais que esteja lento aqui, mas ele vem, como tem uma secção transversal grande, está entrando muito volume. Então, para compensar aqui, tem que aumentar, né, a velocidade para poder se esvaziar ao mesmo tempo que aqui, né? Porque você lembra que a vazão tem que ser o mesmo, tanto na entrada, tanto na saída, né? Então, isso parece lógico que aqui a velocidade tem que ser maior, ok? Muito bem, pessoal, né? Então, acabamos de falar da equação da continuidade, né? O que a gente poderia, né, lembrar da consequência da equação da continuidade, né? Vamos escrever equação da continuidade. O que nos poder fazer lembrar mais fácil dessa equação, né? O que é importante? Qual é o resultado importante da equação de continuidade? O resultado importante é que você note que quando um fluido entra em uma região mais estreita ou em uma região do tubo, mais estreita, então sua velocidade aumenta. Então, isso que você deve lembrar, ok? Então, estava em um tubo, vamos dizer, grossa, né, aqui, mas entrou, depois, né, se afunilou e entrou a uma região, né, com, né, uma secção transversal mais pequena, então aqui a velocidade aumenta. O fluido tem que avançar mais rápido, então a velocidade aumenta. Ok? Então, essa é a conclusão que você pode tirar da equação da continuidade, né? Tá? Claro, se você quer saber mesmo quanto a velocidade, então você precisa usar, né, a equação da continuidade, né? Que é isso aqui, é constante. Ok? Muito bem.
Agora vamos passar a falar de uma equação também importante, que se complementam. A equação de continuidade e a equação de Bernoulli se complementam, tá? Então vamos falar sobre a equação de Bernoulli, ok? Mas para que serve a equação de Bernoulli? É para saber a diferença de pressão entre dois pontos, em que se encontra entre dois pontos, né, dentro do tubo, mas que esses dois pontos podem estar a diferentes velocidades, podem estar a diferentes alturas, tá? Então, que relação existe entre essas pressões, né? Imagina que aqui a gente sabe a pressão, vamos dizer, a pressão seria, vamos colocar aqui de cor amarela a pressão, né? Então, aqui nesse ponto, vamos dizer que a pressão é P1. E nesse ponto, a pressão é P2, né? Nessa região, nessa secção transversal, P2. Vamos dizer que as dimensões dessa secção transversal sejam pequenas, não sejam tão grandes, é dizer, que sejam na ordem no máximo de centímetros, né? E aqui mesma coisa, centímetros. Para que isso? Para que a pressão aqui seja aproximadamente constante, sobre toda essa secção transversal, a pressão seja constante, tá? Porque se a gente considerar um tubo bem, né, largo, né, com certeza a pressão aqui em ponto mais baixo vai ser maior que ponto em cima, ponto acima, né? Por quê? Você lembra, né, da pressão hidrostática, né? Que à medida que a gente vai afundando mais, a pressão deve aumentar. Então, a mesma coisa aconteceria aqui. Então, por isso que a gente está fazendo uma aproximação. Que essa secção transversal tenha dimensões pequenas, de modo que a pressão seja aproximadamente constante sobre todos esses pontos. Tá bom? Então, isso é uma consideração que nós precisamos colocar aí. Muito bem, então vou apagar isso e vamos já tentar descobrir a equação de Bernoulli, que seria, né? Então, como falei para você, vamos imaginar que aqui seria a pressão P1 e aqui nessa seção, pressão P2. Como você deve ter notado, esses pontos, ou vamos dizer, o centro, né, dessa seção transversal, está a diferentes alturas, né? Vamos denotar esse centro dessa forma. Vamos dizer, esse aqui é o centro, ponto representativo, né? Aqui o centro, está em diferentes alturas, tá? Então, para poder dizer, vamos fazer o seguinte, né? Vamos colocar o eixo aqui, né? O eixo podemos colocar, tá, desse lado, vamos colocar o eixo Y, porque o eixo Y vai medir a nossa altura, ok? Eu vou me concentrar nessa aqui, porque essa de baixo é simplesmente uma cópia, que eu vou precisar depois, né, para poder encontrar a equação de Bernoulli. Então aqui, o eixo Y, então esse ponto, o centro representativo dessa secção, vamos representar assim, está a uma certa altura, que vamos chamar de, como todo aqui tem subíndice 2, então terá a altura y2. E essa parte aqui estará a uma altura, então vamos, né, medir em relação a um ponto de referência, né? Então estará a uma altura y1. E tudo isso medido a partir de algum ponto de referência, né? Que poderia ser o nível do solo, né? Poderia ser, então, aqui estará o nosso eixo x e aqui o y vale zero, né? Aqui o y vale zero, altura zero. Então, a partir daí, nós estamos medindo essa altura do centro dessa secção transversal e a mesma coisa aqui, ok? Então, a partir de agora, nós podemos dizer que essa secção transversal está à altura y1 e essa secção transversal está à altura y2, tá? Muito bem. E a pressão aí são esses P1 aqui e P2 aqui. Muito bem. Vamos aplicar o teorema que nós sabemos de Física 1. Teorema de trabalho
trabalho e energia cinética. Cinética. O que nos diz esse teorema? Nos diz o seguinte, que o trabalho resultante, né, sobre um objeto ou um sistema é igual à variação da energia cinética desse objeto. Tá certo? Imagina, né? Esse é o nosso sistema, né? Esse é o sistema. Né? Pode ser qualquer coisa, né? Um objeto, ou nesse caso poderia ser uma amostra, né? Que a gente vai pegar daqui do fluido. Então, se a gente aplica várias forças, F1, F2, pode ser várias forças, F3, enfim. Então, cada uma dessas forças vai fazer um trabalho, né? Essa F1 vai fazer um trabalho 1, esse vai ser um trabalho 2, trabalho 3. Essa soma de trabalho que a gente chama de força, o trabalho resultante. Esse trabalho resultante deve ser igual à variação da energia cinética, é decir, a variação da velocidade desse sistema, desse objeto. Deve estar relacionado a isso. Isso que nos diz esse teorema, né? Por quê? Porque o trabalho é para poder imprimir energia. Então, olha, aqui estou imprimindo uma energia W1. Aqui estou imprimindo uma energia W2. Aqui, W3. Então, essa soma de energias que eu estou dando deve se transformar em alguma coisa, né? Não pode se perder a energia. Em que se transforma? Em energia cinética. O que acontece com o sistema? Ganha velocidade, né? Ok? É isso. Então, isso que eu vou aplicar aqui. E aqui vou aplicar, aqui porção, aqui, qual vai ser meu sistema? Meu sistema vai ser justamente essa porção que eu marquei aqui, né? De cor azul claro, né? Então, essa vai ser minha porção. Muito bem. Então, vou calcular o trabalho resultante sobre esse sistema. E a gente diz, olha, no tempo zero era isso. E no tempo final, né, podemos dizer que depois de um certo tempo, ΔT, é isso. Essa é a configuração, né? Tá certo? Nós vamos prestar atenção somente nessa parte de cor azul claro, tá? Esse seria nosso sistema, aonde vamos aplicar esse teorema. E você nota a diferença entre esse ponto, porque esse seria no estado final, né? Estado final, né? Ou a situação final, e esse seria o estado inicial. Ok? E aí você diz, o que muda entre esse sistema, né? Entre esse estado e esse estado? O que mudou? E você olha um pouco e pensa disso, olha, nessa parte, vamos anotar, olha, entre essa parte e essa parte não mudou quase nada, olha, porque continua tendo, né, a mesma coisa, não muda nada. O que muda é que essa parte que estava cheio aqui, vamos dizer que não está mais de azul, já são outras, já seria outras partículas que estão entrando aqui, não seriam essa que eu peguei como meu sistema. Então, meu sistema, essas daqui passaram aqui, então meu sistema começa aqui. Então, a mudança é que, para mim, essa parte está vazia, o sistema não está aqui, e em vez disso aparece nesse lado. Aqui, inicialmente estava vazia, né? Não estava, né, essa amostra aqui, mas agora já está aparecendo aí. Então, eu poderia fazer o seguinte, imaginar o seguinte, que o que aconteceu de verdade, né? Ou, na verdade, não é de verdade, senão algo equivalente seria o seguinte, né? O que aconteceu aqui. É como se essa massa que está aqui, né? Tivesse ido para essa parte aqui, tinha preenchido essa parte aqui. É como se essa massa agora estivesse aqui, né? Porque faltou aqui, mas agora aqui aparece. É como se tudo isso se transformasse e fosse para aqui. Tá certo, né? Porque o restante do sistema continua sendo o mesmo, né? Então, isso que a gente vai
né, esse artifício que a gente vai usar para poder demonstrar a equação de Bernoulli. Então, qual seria a variação da energia cinética? Vamos calcular primeiro isso, né? Variação da energia cinética do nosso sistema. Muito bem. Você está vendo que nessa parte não mudou nada, né? Como eu falei para você, entre essa parte e essa parte não mudou em nada, porque aqui continua sendo o mesmo. Então não existe uma variação de energia cinética dessa parte. O que existe variação de energia cinética seria entre esse e esse. E nessa parte, vamos dar já uma certa massa aqui. Vamos dizer que essa porção tem massa ΔM. E como a massa que entra tem que ser igual à massa que sai, então essa parte também tem massa ΔM, né? A equação da continuidade, né? Tem o que entra por aqui, tem que ser o que sai por aqui. Tá certo? Então, essa porção e essa porção tem a mesma massa. Então, qual foi a variação de energia cinética? Energia cinética final, que seria, né, a energia cinética desse. Então, seria ΔM sobre 2. E a velocidade, aqui quanto vale a velocidade? A velocidade dessa amostra quanto seria? V2. Vamos considerar que aqui a velocidade é V2, em toda essa região, V2 ao quadrado. Então, essa seria a energia cinética dessa amostra, né, no estado final, menos a velocidade, a energia cinética de quem? Da amostra aqui. Quanto seria a energia cinética da amostra aqui? Seria mesma massa, ΔM, dividido por 2, e velocidade aqui nesse ponto, V1, que nessa parte, essa amostra teria velocidade 1, V1 ao quadrado. Então, essa seria a variação da energia cinética do sistema, do nosso sistema, né, dessa parte. Ok? Por que não considero a variação da energia cinética dessa parte? Por quê? Porque essa parte não muda em nada, continua sendo mesmo, continua com a mesma velocidade, né? Como se não tivesse acontecido nada aí. Então, agora calculamos o trabalho resultante por separado, né? Então, quais seriam as forças que estão agindo sobre esse sistema? Primeiro é a gravidade, né? Não tem como a gente tirar a gravidade de tudo isso, porque com certeza estamos no entorno do nosso planeta. Então, não tem. Então, seria o trabalho realizado, o trabalho realizado pela força-gravidade, né? A força-gravidade está agindo sobre o sistema, mas o trabalho realizado por quem? Pela pressão, pela diferença de pressão. Porque aqui existe uma pressão. Então, se existe uma pressão, nessa parte, significa que existe uma força. Existe uma força aqui. E essa força, que vamos chamar F1, seria justamente a pressão em 1 multiplicado pela área da seção transversal. Essa seria a força que está sofrendo essa amostra, né? Porque quem está fazendo essa força? As moléculas, né? As moléculas que estão atrás dela aqui, nessa parte, né, da água, porque aqui tem água também, né? Tá certo? Então, essas estão empurrando a essa. Então, com que força estão empurrando? Com essa força. A pressão nessa região multiplicado pela área, né, que seria essa área de contato, né? Muito bem. Então, essa força vai realizar um trabalho, né? Então, até podemos já colocar em vez de isso o trabalho realizado por ele, né? Trabalho 1, pela força 1, que está empurrando, né? Devido a essa pressão. E desse lado também, né? Porque nessa parte está cheio também de líquido. Então, essa parte também, na verdade, essa parte se resiste a mover, né? Quem que vai empurrar seria essa parte, né? Então, ela empurra, porém, pela terceira lei de Newton, essa porção, essa parte também é empurrada, em contrário. Então, nessa parte, a força seria contrária ao movimento, né? Então, a força seria assim,
né? A força que vamos chamar então de F1. Então a força seria, nesse caso, perdão, F1 não, né? F2, né? Agora, F2 seria a pressão nesse ponto multiplicado pela área de contato também, que seria A2. Então existe uma força. Quem que exerce essa força? São as moléculas que estão aqui. Não, essa amostra que está fora dessa marca, né? Que vão realizar uma força de resistência, né? Por quê? Porque eles vão tentar ficar em repouso, né? Mas eles são forçados porque essa amostra está empurrando, mas quando empurra, também pela terceira lei de Newton, é empurrado também, nesse caso, para trás, né? Então, essa força está se opondo ao movimento. F1 é a favor, né? Mas F2 é em contra. Então, F2 não vai realizar um trabalho positivo, não? Porque vai ser contrário ao deslocamento, né? Porque esse sistema se desloca, né? Se desloca para a direita e a força está para a esquerda. Então, essa força vai realizar um trabalho negativo. Então, vamos colocar aqui menos W2. A gente pode colocar mesmo como W2 assim, lembrando que trabalho 2 vai dar negativo. Por quê? Porque se opõe ao movimento, tá? Muito bem, então pronto, já nós temos igual. Então, o trabalho da força-gravidade não é outra coisa que o menos, isso também é um teorema que nós trabalhamos em Física 1, mas é isso. E a variação da energia potencial, ou menos variação da energia potencial. O trabalho realizado pela força-gravidade sempre será isso, variação da energia potencial. E quem é a energia potencial? Variação da energia potencial a gente já vai falar daqui a pouco, né? Que seria mais o trabalho realizado pela força 1. Essa força F1, o que faz é empurrar essa amostra ou essa parte. Que distância empurra? Empurra delta x1. Então seria F1 delta x1. Porque o trabalho é isso, né? Você lembra? Trabalho é força por distância, né? O deslocamento. Então a força que age é F1 e que distância? Delta x1. Agora, do outro lado, né? A força, trabalho realizado por essa parte seria aqui a força 2 e que deslocamento, seria tudo isso deslocamento. Então, que a gente vai chamar a tudo isso como, vamos chamar da seguinte forma, se aqui era delta x1, aqui a gente vai chamar de delta x2, que seria tudo isso, né? Delta x2. Então, se desloca essa quantidade, né? Porque, olha, durante todo esse deslocamento que realiza o trabalho. Então, seria delta x2. Muito bem. Continuamos. Então, como que fica agora? Variação da energia potencial do sistema. Aqui vamos usar a mesma... um argumento parecido como nós fizemos para calcular a variação de energia cinética. Nessa parte não existe nenhuma mudança, continua aqui, a energia cinética dessa parte continua o mesmo. O que muda, né? Energia potencial também, mesma coisa, né? Aqui não muda nada dessa parte. O que vai mudar é isso, que aqui, não tem, aqui tinha, mas aqui não tem mais. E em vez disso tem aqui. Então seria a energia cinética ou energia potencial dessa amostra que está aqui à altura, está a y2, né? Essa daqui estaria aqui cheio, né? Então seria, vamos colocar o menos para frente. Então seria a energia cinética final, que seria a energia potencial dessa amostra, que seria delta M vezes o G e a altura y2. Tá? Eu estou usando essa forma da energia potencial, né? Que seria M, a massa, né, do objeto, o G e a altura. Né? A altura, nesse caso, desse é y2, o G e a massa é ΔM. Estou usando isso.
e menos no estado inicial. O estado inicial é que essa amostra que estava aqui, inicialmente estava aqui. Então seria ΔM, G, e aqui seria a altura Y1. Muito bem. Então já tenho a variação da energia potencial. Mas agora vem o seguinte, o trabalho. Aqui seria então F1, mas F1 seria a pressão em 1 multiplicado pela área, né? A1. E multiplicado pelo ΔX1. Muito bem. Mas lembrem que aqui aqui errei, né? Porque você lembra que aqui seria menos, porque essa força está realizando um trabalho negativo, então tem que ser menos, tá certo? Então seria aqui menos, aqui embaixo, menos. A força 2 é a pressão 2, multiplicado pela área 2 e ΔX2. Aí você se pergunta, o que representa isso? Área 1, ΔX1, área 2, ΔX2. O que seria isso? Né? Área 2, por exemplo, né? Área 2 por ΔX2, que representa, se nós multiplicarmos essa área por esse comprimento que nós temos, ΔV, o volume, né? Nós vamos ter esse volume que está aqui. De outro lado, também vamos ter ΔV. E como nós sabemos que a massa, nesse caso, estamos considerando líquidos, vamos considerar líquidos, então a massa específica é constante, vamos já considerar isso. Aqui então seria constante ρ aqui, e aqui também seria ρ, simplesmente. Então, nós falamos que o volume que entra é o mesmo que o volume que sai. Esse daqui é o volume que entra, né? Porque seria esse volume que está aqui, esse volume que entra. Volume que entra, né? E essa daqui é o volume que sai. Então, tem que ser iguais, né? Por isso que eu coloquei simplesmente como ΔV. Muito bem. Então, pronto. Agora sim, nós temos o trabalho resultante já bem, né? E em função das quantidades conhecidas. Então, olha, vamos começar aqui. Esse menos entra, vai ficar menos aqui, e com esse menos vai ficar mais. Então, vou colocar isso primeiro. Então, ΔM, G, Y1. Agora, depois vem isso. ΔM, G, Y2. Aqui é só matemática, tá? E aqui vai ficar aqui. P1, ΔV, mais, menos P2 ΔV, volume. Muito bem. É isso. Apago essa parte, não vou precisar mais. E a gente já substitui aqui. Vamos substituir todas as informações. Tanto essa daqui, energia cinética, e tanto isso daqui, aqui. Então, o que nos está dizendo é que são iguais. Tá certo? É que essa expressão tem que ser igual a essa. Então, vamos escrever isso, né? Então, vamos escrever que ΔM dividido por 2, B2 ao quadrado, menos ΔM, 2, B1 ao quadrado, é igual a tudo isso. ΔM, GY1, ΔM, GY2, mais P1, ΔV, menos P2, ΔV. Tá certo? Né? Acho que não errei. Pronto, então seria isso. Pronto. Então, agora sim, vamos saber o que podemos fazer. Esse de aqui já tem cara de ser a equação de Bernoulli, mas está faltando alguma coisa. Está faltando lembrar que ΔM, que seria a massa, né, que entra,
que seria? A massa que entra, vamos dizer, que essa parte, seria a massa específica, eu acho que a gente já fez isso, a massa específica nesse local multiplicado pelo volume. E quanto o volume que entra? Nós estamos falando que é ΔV, esse volume que entra. Então, ΔV. Então, onde aparecer ΔM, a gente já substitui por isso. Então, aqui, então vai ser Rho ΔV. Aqui vai ser Rho ΔV. E aqui vai ser Rho ΔV. E aqui seria Rho ΔV. E o restante não precisa mais. Tá? Então, nós usamos essa fórmula. Ok, olha, você notou que todos os termos têm ΔV. Olha, primeiro termo, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Todos têm. Então, significa que a gente pode colocar em evidência e simplificar esse ΔV que está nos atrapalhando. Pronto, se simplificamos, o que fica? Né? Fica, aqui vai ficar Rho meios B2 ao quadrado. E aqui vai ficar Rho meios B1 ao quadrado igual, do outro lado, Rho GY1, a massa específica GY2, P1 menos P2. Muito bem. É isso. Essa daqui é a equação de Bernoulli. Mas eu vou ajeitar, né? Vamos então apagar aqui e substituir. Tá? Eu vou juntar em um lado da equação os que têm subíndice 1 e no outro lado os que têm subíndice 2. Tá? Então, vamos colocar o que tem subíndice 2 no lado esquerdo. Então, aqui desse lado. Então, o P, que está com negativo, passa ao outro lado. Então, já começa como P2. E aqui vem, esse também passa ao outro lado, que está negativo, né? Olha, Y2 passa ao outro lado. Então, vai ficar Rho GY2. E depois a gente escreve esse daqui. Então, Rho 2 P2 ao quadrado e igual. Agora esse daqui passa ao outro lado, né? Mas primeiro vamos colocar na mesma ordem. Primeiro P1 para ver uma simetria, né? Que vamos ver que tem simetria, né? Escrevo isso daqui e agora esse que passa ao outro lado. Muito bem. Então isso. Agora sim, a essa equação que a gente vai chamar equação de Bernoulli. Ok? E vamos agora aí analisar suas consequências, né? O que, a que conclusões, ou que resultados podemos deduzir a partir dessa equação de Bernoulli. É muito importante essa equação de Bernoulli, né? Ok, primeira coisa, o que nos está dizendo? Nos está dizendo que existe uma quantidade conservada aqui. O que se conserva? Se conserva a soma da pressão em algum ponto, mas essa expressão que tem a ver com energia potencial e essa outra expressão que tem a ver com energia cinética diz que é constante. Assim, não importa em que secção transversal você calcule, se aqui vale, vamos dizer que vale, porque a unidade desse aqui deve ser pressão, né? Deve ser, vamos dizer, Pascal. Se nessa parte vale tudo isso vai dar em Pascal. Significa esse Pascal, esse também vai dar em Pascal, esse também vai dar Pascal. Por quê? Né? Porque se P está em pressão, pressão, né? Unidade de Pascal, não pode ser outra unidade isso, né? Porque tem que se somar, né? Então significa que todas essas expressões vai dar em Pascal. Então essa soma, se vamos imaginar que aqui dá 10 Pascal, então se você calcula aqui a mesma expressão, mas nesse ponto, nessa secção transversal também vai dar 10 Pascal. E aqui, mesma coisa, 10 Pascal. Tá certo? Então, isso que está dizendo a equação de Bernoulli. É dizer que essa quantidade é uma quantidade conservada. Tá certo? Uma quantidade
conservada, que é uma consequência da conservação da energia, né, mecânica, né? Tá? Porque demonstrei usando a equação da energia, usando o teorema de conservação da energia mecânica, né? Ok? Então, isso. Muito bem. Vamos a um caso bem particular. Né? Vamos dizer que nós temos um tubo assim, horizontal, nada mais, não tem subida e descida, né? Vamos dizer aqui, não tem isso. Não está a diferentes alturas, então vamos supor que nessa parte, vou colocar de cor vermelho também, vamos supor que aqui a velocidade, nessa seção transversal, a velocidade seja B1 e nessa parte seja B2. Né? Nessa parte aqui, B2. B2. Tá? Escoando para a direita, né? Então, essa é a direção do fluxo. Muito bem? Então, nós sabemos já da equação da continuidade, né? Equação da continuidade, que B2 vai ser maior que B1. Você lembra? Que se entra em uma região bem mais estreita, a velocidade aumenta. Então, B2 vai ser maior que B1. Ok? Isso a gente já sabe. Muito bem. Agora vamos usar a equação de Bernoulli. Então, olha. Esses pontos estão à mesma altura. O centro está à mesma altura. Tá? Vamos dizer Y... até podemos colocar 0 aqui, se a gente quiser, né? Tá? Dado que está à mesma altura, colocamos aqui que esse nível de referência é 0. Então, o que acontece? Então, vamos colocar aqui que seja a pressão, vamos lá, pressão 2. E aqui seja a pressão, vamos colocar de outra cor, porque está muita coisa, né? Mas temos cores. Então, aqui pressão 1 e aqui pressão 2. Muito bem. Então, vamos aplicar a equação de Bernoulli. Então, pressão em 2, P2. Mas, aqui estamos considerando que a altura desse ponto é 0. Tá certo? 0. Então, vai embora, né? 0, tudo isso vai anular. Mais a massa específica e a velocidade em 2 ao quadrado. Igual, agora a pressão nesse ponto, P1. Mais, agora Y aqui também 0, porque está à mesma altura, né? Aqui esse nível estou colocando como 0. E aqui seria a massa específica sobre 2, velocidade 1, nesse ponto ao quadrado. Muito bem. Agora vamos comparar o seguinte. Vamos prestar atenção nessa expressão e nessa expressão. Qual expressão é maior? São bem parecidos, né? A massa específica é mesmo aqui. A única coisa que pode interferir é a velocidade. Em onde a velocidade é maior? Maior é aqui. Aqui é maior. Velocidade maior. Velocidade maior. Então, se vou substituir aqui, então essa expressão é maior. Expressão maior. Quem? Maior que isso, né? Muito bem, então já estamos comparando, né? Olha, essa expressão é maior que esse. Só que a soma tem que ser igual, é dizer que ao somar com P2 e aqui esse somado com P1 tem que dar o mesmo resultado. Então, se essa expressão é maior que isso, em compensação, com certeza esse P1 deve ser maior que P2. Tem que ser maior que P2. Entenderam? Ok? Então a pressão em P1 tem que ser maior. Aqui a pressão tem que ser maior e então aqui tem que ser menor. Essa pressão tem que ser menor que P1. Muito bem. Tudo certo, né? Posso dar até um exemplo. Imagina que aqui que vai dar em Pascal. Vamos dizer que é maior, né? Estamos falando. Vamos dizer que dá 20. Vamos dizer 20. 20 Pascal, vamos dizer. Um exemplo assim, prático, um número, né?
E vamos tirar isso daqui. Então, vamos dizer que aqui a pressão, vamos dizer que seria 10 PA. Justamente, esse aqui é maior. Por quê? Porque a velocidade é maior. Então, isso aqui faz sentido. E vamos supor que a pressão aqui em P1, nesse ponto, seja 30 PA. Pascal aqui, 30. Então, quanto tem que somar? Quanto soma? Soma 40, né? Aqui, 40 Pascal. E outro lado, quanto deveria somar? Também 40. Portanto, esse daqui tem que ser 20, né? E agora você compara essa pressão com essa pressão. Quem é maior? É maior é P1. E o P2 vai ser menor, né? Tá certo? Então, o P2 significa que nessa parte a pressão é menor. Então, você já pode chegar a dois resultados. Você já pode comentar, você pode afirmar duas coisas em relação ao estreitamento em um tubo. Que quando um fluido está escoando, né, de uma parte mais grossa a uma parte mais fina, quando entra na parte mais fina, primeira coisa, a velocidade aumenta. Segunda coisa, a pressão diminui. Cai a pressão quando entra na parte mais estreita. Tá? Então, esses resultados são muito importantes. Tá? E vai aparecer muito. Tem muitas aplicações esse resultado. Tá bom? Muito bem, pessoal. Então, eu vou apagar essas coisas que eu escrevi aqui, né? Porque são casos bem particulares. E, então, quando o tubo, né, mantém a mesma altura, é dizer que o centro do tubo mantém a mesma altura, não tem essa variação de altura, a gente pode aplicar diretamente isso, essa equação. Essa seria a equação de Bernoulli quando se mantém a mesma altura. Quando varia a altura, você tem que aplicar a completa, né? A equação de Bernoulli completa. Muito bem. Então, tentem anotar esse resultado, tá, pessoal? Que quando um fluido entra na parte mais estreita do tubo, a velocidade aumenta e a pressão diminui, tá? Esse é um resultado muito importante que você tem que lembrar sempre, tá? E com isso a gente já finaliza a aula de hoje, né? E na próxima aula a gente vai falar sobre as aplicações da equação de Bernoulli, tá bom? Mas vocês já podem resolver os exercícios, né, que tem na apostila ou nos livros. Vocês já podem procurar exercícios e ir praticando, porque isso se entende melhor, né, praticando. Tá bom? Então vamos parar aí com nossa aula.